Olá pessoal, bem-vindos à aula de macroeconomia. É, a primeira discussão que a gente vai fazer, né, é lá nos primórdios, né, sempre voltando ao Keynes, né, o Keynes é o pai da macroeconomia, né, nasceu com ele a macroeconomia. A gente vai discutir hoje o capítulo 2, né, da teoria geral do Keynes, do livro de 1936, o livro mais famoso do Keynes, né, um dos mais famosos, né, o Keynes escreveu muitos livros, que é a teoria geral, né. No capítulo 2, o Keynes faz algo muito interessante aqui, que é discutir os postulados da economia clássica. Depois, mais para frente, né, hoje em dia, se você pegar um manual de macroeconomia, você vai ver que vários manuais de macroeconomia começam lá falando da economia clássica, né, explicando o que é economia clássica. Se pegar o livro do Mank, o livro do Freud, o livro do Lopes e Vasconcelos, né, e por aí vai. O Keynes é um dos primeiros a fazer isso, né, a mostrar os postulados da economia clássica. E para o Keynes, o principal aqui tem que lembrar, o Keynes está lá em 1930, ele está pensando na crise, né, de 1930, o crash da Bolsa de Valores de 1929 lá, e ele está olhando para o desemprego, né? E na teoria geral, em especial aqui no começo, que ele está preocupado com a questão do desemprego e ele vai discutir um pouco essa questão do desemprego. O modelo clássico ele é mais elaborado do que o Keynes mostra aqui nesse capítulo 2, mas aqui para os objetivos da teoria geral, a discussão que ele faz aqui está de bom tamanho. Então, o Keynes ele vai discutir quais são os dois principais pressupostos, na visão dele, da economia clássica, né? A economia clássica aqui ele tá falando do Adam Smith, do David Ricardo, do Marx, de todos os economistas que vieram antes dele, né? O próprio professor dele na Universidade de Cambridge, né? O Marshall, né? E ele vai falar que a economia clássica tem dois pressupostos. O primeiro é em relação à demanda por trabalho, e o segundo é em relação à oferta de trabalho. Então, o Keynes está discutindo o mercado de trabalho. Por um lado, você tem a demanda, né, por trabalho e por outro a oferta de trabalho. É, a demanda negativamente inclinada, a oferta positivamente inclinada, e aí você tem o equilíbrio no mercado de trabalho, né? Ou seja, quantas pessoas você vai contratar, dado o salário. O Keynes vai falar que os dois pressupostos são, primeiro, que a demanda por trabalho depende da produtividade marginal do trabalho. Então, conforme vai aumentando a produtividade marginal, né, não é bem dessa forma que Keynes vê, né, lá no final da teoria geral ele explica melhor o que ele vê em relação a essa questão da contratação de trabalhadores pelas firmas, mas aqui ele está pensando o que determina a demanda, né, a demanda por trabalho. E aí, para ele, a demanda por trabalho é determinada, né, pela produtividade marginal do trabalho. Até aí tudo bem, né? Porque a gente vai falar, não, beleza, eu aceito, né, essa ideia de que a demanda por trabalho depende da produtividade, ou seja, para me contratar mais gente na firma, eu preciso que esse trabalhador a mais me gere um produto adicional, né? Se eu contratar esse trabalhador a mais e a produção cair, não tem por que eu contratar esse trabalhador. E o segundo pressuposto é em relação à oferta de trabalho. E na economia clássica, a oferta de trabalho depende da desutilidade marginal do trabalho, né? Ou seja, dentro da economia clássica, né, a oferta de trabalho depende de um trade-off, né, como se o trabalhador ele pudesse escolher entre lazer e trabalho. Então ele tem o trade-off que quantas horas ele vai alocar em lazer e quantas horas ele vai alocar para o trabalho, né? O Keynes ele aceita, né, o primeiro pressuposto, mas ele rejeita o pressuposto da desutilidade marginal do trabalho. Ele não acha que é assim que o trabalhador escolhe trabalhar, né? E aí, quais são as consequências, né, se esses postulados forem verdade, né? Você só vai ter desemprego friccional
O que é o desemprego friccional, né? A pessoa saiu ali de um emprego, ficou um tempo desempregada e ela vai até ela conseguir um novo emprego, né? Ela fica ali um tempo desempregada, isso seria o desemprego friccional e o desemprego voluntário, né? Ou seja, talvez alguns dos alunos, né, dos nossos cursos estejam sem trabalhar nesse momento porque eles estão dedicados a estudar, né? Então, esse seria o desemprego voluntário, né? A pessoa que está investindo na educação dela, por exemplo, ela prefere ficar sem trabalhar porque o investimento na educação é mais importante para ela. Bom, se isso aqui for verdade, se a gente aceitar os pressupostos, né, os dois postulados aqui da economia clássica, e as consequências são que a gente só tem desemprego funcional e desemprego voluntário, o que a gente poderia fazer para aumentar o emprego, então? Né? Para aumentar o emprego, a gente poderia reduzir o desemprego friccional, reduzir a desutilidade do trabalho, ou aumentar a produtividade, né? Então, mesmo aumento de preço, né, também reduz a desutilidade do trabalho e aí os trabalhadores aumentam a oferta, né? Então é isso, né? Então, se você pensar do ponto de vista da teoria clássica, né, da economia clássica, que é a economia ortodoxa lá pré-Keynes, né, os modelos pré-Keynes, eles têm esses pressupostos e o Keynes rejeita essa ideia aqui da desutilidade do trabalho. Depois ele vai falar de demanda efetiva e outras coisas que vamos ver nas aulas posteriores. Mais uma vez, né, eu estou tentando fazer essas aulas mais curtas, então nessa aula a gente fica por aqui. Obrigado por ter visto o vídeo, até a próxima aula.